Sabe aquela sensação de que você conhece alguém de verdade? Que depois de anos juntos, vocês são praticamente a mesma pessoa. Pois é, eu também achava isso. Até que numa madrugada fria de fevereiro, eu vi a jaqueta do meu marido jogada numa cadeira de hospital. E do outro lado daquela porta, ele estava segurando a mão de outra mulher. Ela estava em trabalho de parto, tendo o filho dele. Detalhe: eu estava grávida de 7 meses. Naquele momento, tudo desmoronou. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim acordou. Porque ele não fazia ideia de quem tinha se casado comigo. Achava que eu era só mais uma mulher comum, vivendo de salário em salário, dependente dele para tudo. Ele não sabia de nada. E quando ele descobriu? Bom, vamos dizer que 2 semanas depois, a vida dele virou pó. E a minha? A minha estava apenas começando. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. É sobre traição, sim. Mas principalmente sobre uma mulher que se esqueceu de quem era e decidiu se lembrar. Deixa eu te contar como tudo começou. Não naquela noite no hospital, mas bem antes. Eu conheci o Dylan há 9 anos. Eu tinha 23, recém-formada, cheia de sonhos, trabalhando numa ONG e ganhando uma mixaria. Ele tinha 26, trabalhava com marketing, era charmoso, engraçado, daqueles que te fazem rir até de bobeira. Nosso primeiro encontro foi num desses restaurantes 24 horas, sabe? A gente conversou por 4 horas seguidas. Ele falou dos sonhos dele, eu falei dos meus. Parecia perfeito. Parecia real. 3 anos depois, a gente se casou. Festa linda, 200 convidados, minha mãe fez um discurso emocionante. Ele chorou nos votos. Eu acreditei em tudo. Mas tem um detalhe que eu não contei pra ninguém. Nem pra ele. Minha família tem dinheiro. Muito dinheiro. Meu pai fundou uma das maiores empresas da cidade. Quando ele morreu, deixou uma fortuna em fideicomisso pra mim. 200 milhões de dólares, pra ser exata. E sabe por que eu nunca contei pro Dylan? Porque eu queria ser normal. Queria um casamento de verdade, sem dinheiro no meio. Queria que ele me amasse por mim, não pelo que eu tinha. Então eu fingi. Fingi que minha mãe era professora aposentada. Fingi que eu ganhava 42 mil por ano e que isso era tudo. Fingi que éramos um casal comum, lutando para juntar dinheiro pro sonho da casa própria. E ele? Ele adorou ser o provedor. O homem da casa. O cara que sustentava a gente. Até que ele decidiu sustentar outra pessoa também. Aquela noite começou como qualquer outra. Dylan ligou umas 11 da noite dizendo que tinha uma emergência no trabalho. Não me espera acordada, amor. Te amo. Desliguei o telefone e tentei dormir. Mas alguma coisa não estava batendo. O Owen, irmão mais velho dele, tinha comentado na semana anterior que o Dylan andava estranho. Estressado com alguma coisa do hospital. Espera, hospital? Que hospital? Ele trabalha com marketing. Aí caiu a ficha. County General. O hospital que ele tinha sugerido pro nosso parto. Tem boa reputação, ele disse. E é pertinho de casa. Peguei as chaves do carro e fui. Cheguei lá eram 2h15 da manhã. O lugar estava silencioso, com aquela luz de hospital que deixa tudo meio fantasmagórico. Fui direto para a ala de maternidade. E foi quando eu vi a jaqueta dele. Aquela jaqueta cinza que eu mesma tinha dado de presente no aniversário dele. Jogada numa cadeira, do lado de fora da sala de parto número 4. Meu coração começou a bater mais rápido. Andei até a porta. Olhei pela janelinha. E lá estava ele. Segurando a mão de uma mulher mais nova, morena, linda. Ela estava em trabalho de parto, gritando, suando. E ele? Ele estava sussurrando no ouvido dela, do mesmo jeito que a gente tinha ensaiado nas aulas de preparação pro parto. Você precisa de uma âncora, a instrutora tinha dito. Alguém para te segurar na dor. Coloquei a mão na minha barriga. 7 meses de gravidez. O bebê chutou forte, como se soubesse que algo estava errado. Uma enfermeira passou por mim. A senhora está bem? Quer sentar? Tô ótima, menti. Só, sala errada. Desculpa. Saí dali o mais rápido que pude. Desci 7 andares de escada porque não conseguia respirar dentro do elevador. Cada degrau era uma decisão de continuar, de não desmoronar ali mesmo. Quando cheguei no carro, meu celular vibrou. Mensagem do Dylan. Ei, amor, emergência resolvida. Chego em casa em 1 hora. Te amo. Eu sentei no banco do motorista e comecei a rir. Aquela risada nervosa, sabe? De quem acabou de descobrir que a vida inteira era mentira. Não voltei para casa naquela noite.
Fiquei sentada no carro por uns 20 minutos, só respirando, tentando processar o que tinha acabado de ver. Então abri o aplicativo do banco no celular. Nossa conta conjunta. Aquela que ele sempre dizia ser nossa, sem segredos. Comecei a rolar as transações. E quanto mais eu olhava, mais óbvio ficava. Saques pequenos aqui e ali. R$ 50, R$ 100. Almoço, ele dizia quando eu perguntava. É mais fácil usar dinheiro. Mas também tinha outras coisas. Compras em lojas de bebê que eu nunca tinha visitado. Endereços de entrega diferentes. Riverside, do outro lado da cidade. Porque ele mandaria coisas para lá. Abri as fotos compartilhadas na nuvem. A gente tinha sincronização automática. Nunca olhei antes porque, bom, confiança, né? Que piada. Voltei 3 meses no histórico. E lá estava. Uma ultrassom. Preto e branco, aquela imagem familiar de perfil de bebê. É uma menina, escrito no topo. Data prevista, 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Que romântico. Ele tinha salvado como rascunho de campanha de marketing. Eu comecei a rir de novo. Aquela risada que dói no peito. Liguei para Becca, minha melhor amiga. Ela atendeu com voz sonolenta. Grace? São 4 da manhã. Tá tudo bem? Não. Nada tá bem. Mas vai ficar. Onde você tá? Eu vou aí. Não precisa. Eu só preciso te contar uma coisa. Então conta. E eu contei. Tudo. O hospital, a jaqueta, a mulher, o bebê nascendo. As transações bancárias. A ultrassom escondida. Teve um silêncio do outro lado da linha. Depois Becca falou, e a voz dela estava tremendo. Grace, eu sabia. Meu estômago afundou. Você sabia? O Owen me contou há 6 meses. Ele viu eles juntos num consultório médico. Me fez jurar que não contaria. Disse que não era da conta dele. Grace, eu sinto muito. Eu tentei achar um jeito de te contar sem destruir tudo. Todo mundo sabia. Não todo mundo. Só eu e o Owen. E a gente descobriu por acaso. A mãe dele, não sei. Talvez ela saiba. Ela sempre sabe de tudo sobre o Dylan. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não o coração. Algo mais profundo. A confiança no mundo inteiro. Eu preciso ver minha mãe, eu disse. Eram 4:30 da manhã quando cheguei no prédio da minha mãe. Ela mora numa cobertura no centro, com vista para a cidade toda. Eu tinha chave, mas quase nunca usava. Porque aparências importavam, né? Dylan achava que minha mãe era professora aposentada vivendo de pensão. Que mentira enorme. Entrei no elevador privativo que vai direto pro apartamento dela. Quando as portas se abriram, lá estava ela. Sentada na sala, lendo, ainda de roupa. Como se estivesse me esperando. Ele finalmente fez alguma coisa imperdoável, ela disse. Não era pergunta. Você sabia? Sou sua mãe, Grace. Eu sei de tudo. Evelyn Ashford. 68 anos, ainda linda, ainda afiada. Ela fundou a própria empresa depois que meu pai morreu. Bilionária. Poderosa. E eu tinha passado 6 anos fingindo que ela morava num apartamento modesto. Sentei no sofá dela. Couro italiano, macio como manteiga. O tipo de móvel que Dylan nunca reconheceria como caro. Ele achava que caro significava chamativo. Não entendia que riqueza de verdade sussurra em vez de gritar. A amante dele está em trabalho de parto agora mesmo, eu disse. No County General. Minha mãe não piscou. Não fez cara de choque. Só assentiu devagar. E você tá com 7 meses. Tenho vivido naquela casa horrível, dirigindo aquele carro sem graça, trabalhando por 42 mil por ano. Pra quê? Pra ele se sentir importante. Porque você o amava. Porque eu fui uma idiota. Minha mãe se levantou, foi até o bar, se serviu 2 dedos de uísque. Ofereceu a garrafa para mim. Balancei a cabeça. Não podia beber grávida. Você não foi idiota, ela disse. Você era jovem e apaixonada. Queria ser normal. Eu entendi isso. Seu pai teria entendido também. Ao ouvir falar do meu pai, senti as lágrimas vindo. Lutei contra elas. Ainda não. Não podia desmoronar ainda. Me conta, minha mãe disse. Tudo. Então contei. Desde o início. O hospital, a jaqueta, a janelinha, a mulher gritando, o Dylan segurando a mão dela. Os e-mails que encontrei. A ultrassom. O apartamento em Riverside. 2 anos de mentiras. 2 anos de eu sendo cega, ou confiante demais,
ou ocupada demais para perceber. Minha mãe ouviu tudo sem interromper. Só bebericava o uísque e ouvia do jeito que ela sempre ouve. Completamente, totalmente, sem julgamento. Quando terminei, ela colocou o copo na mesa. O que você quer fazer? Não sei. Sabe sim. Olhei para ela. 68 anos, ainda comandando uma empresa gigantesca mesmo tendo se aposentado oficialmente 5 anos atrás. Evelyn Ashford não se aposenta. Ela só para de ir pro escritório todo dia. Eu quero minha vida de volta, eu disse. Minha vida de verdade. Então pegue. Ela foi até o escritório, voltou com uma pasta grossa. Documentos legais, extratos bancários, papéis do fideicomisso. Colocou tudo na mesa e abriu. 200 milhões de dólares, ela disse simplesmente. Mais ou menos alguns milhões dependendo do mercado. Seu pai deixou em fideicomisso até você fazer 30 ou casar. Você pode acessar isso legalmente há 3 anos. Olhei para os números. Tantos zeros que mal conseguia processar. Tinha me esquecido. Genuinamente esquecido. Ou talvez quisesse esquecer. Ser a Grace comum era mais fácil que ser a Grace herdeira. Mais simples. Mais autêntico de algum jeito. Que piada. Por que você nunca me lembrou? Perguntei. Porque você queria ser normal. Respeitei isso. Você precisava descobrir quem era sem o dinheiro. Eu entendi. Seu pai fez a mesma coisa. Trabalhou na construção civil por 5 anos antes de tocar a herança dele. Disse que precisava saber que conseguia se virar sozinho. Minha mãe sorriu. Pequeno, triste, mas genuíno. Mas querida, ser normal é superestimado. E o Dylan Winters é um parasita. Comecei a rir. Aquele mesmo tom histérico da escada do hospital. Sentada no sofá italiano caríssimo da minha mãe, grávida de 7 meses, cabelo bagunçado, ainda usando a calça de gestante de R$ 19 da loja de departamento e o moletom velho do Dylan que eu usava para dormir. Rindo até estar chorando. Até não saber mais qual era qual. Meu celular vibrou. Dylan. Peguei e olhei. 15 mensagens na última hora. Onde você tá? Tô preocupado. Isso não é como você. Por favor, volte para casa. A gente precisa conversar. Eu te amo. Sério. Onde você tá? Vou ligar pra polícia se não tiver notícias suas. Por favor, amor, tô assustado. Me liga. Eu te amo tanto. Por favor, volta pra casa. Digitei. Tô na casa da minha mãe. A gente tá tomando chá. Volto amanhã. Dylan respondeu na hora. Na casa da sua mãe? No apartamento? Quer que eu vá te buscar? Não, tô bem. Vai dormir, Dylan. Ok. Te amo. Desculpa por essa noite, o trabalho foi uma loucura. Desliguei o celular. Coloquei ele virado para baixo na mesa de centro. Eu preciso de um advogado, eu disse. Você já tem um. O Mitchell tá pronto para essa ligação há 9 anos. Olhei para minha mãe. Você tinha ele vigiando o Dylan. Eu tinha ele vigiando tudo. Você é minha filha. Minha única filha. Achou que eu ia deixar você casar com alguém sem saber exatamente quem ele era. E você me deixou casar com ele mesmo assim. Você estava apaixonada. Não teria me ouvido. E honestamente, ele parecia inofensivo o suficiente. Medíocre, vaidoso, mas inofensivo. Achei que talvez ele amadurecesse. Que se tornasse melhor. Homens às vezes fazem isso. Minha mãe pegou o uísque de novo. Eu estava errada. Ele não amadureceu. Só ficou melhor em esconder. Olhei para ela. Realmente olhei. Evelyn Ashford não comete erros com frequência. Admiti-los menos ainda. O que a gente faz? Perguntei. Nós. Minha mãe sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez. Do tipo que significa que alguém vai se arrepender de algo. Ah, querida. Nós destruímos ele. Nos dias seguintes, elaborei um plano. Não de vingança. De libertação. Liguei pro Mitchell Reis, o advogado da família. Nos encontramos no escritório dele no centro da cidade. Ele tinha uma pasta ainda mais grossa que a da minha mãe. Sua mãe me colocou a par de tudo. Ele disse. Sinto muito, Grace. Não sinta. Me ajude. É por isso que eu tô aqui. Ele abriu a pasta. Extratos bancários. Não só da conta conjunta. Outra conta, só no nome do Dylan. Financiada por pequenas transferências da nossa conta conjunta. Ele tem roubado de você, Mitchell disse sem rodeios. Para financiar a vida paralela dele. Olhei para os extratos. 200 aqui, 500 ali. Em 2 anos,
Somava $40.000 transferidos para a conta pessoal dele. Depois transferidos pro apartamento em Riverside para pagar aluguel. Para lojas de bebê. Para Tiffany. Para um presente de push present. Eu ganhei uma pulseira de R$ 79 no nosso aniversário. O que mais? Perguntei. Mitchell hesitou. O que mais, Mitchell? Ele pediu ela em casamento há 6 meses. Contou para ela que vocês estavam separados. Que o divórcio seria finalizado depois que o bebê nascesse. Ele não queria te estressar durante a gravidez. Muito atencioso da parte dele. A sala girou. Sentei pesado no sofá. Respirei. Contei. 1, 2, 3. O bebê chutou forte. Como se dissesse, presta atenção. Fica aqui. Não vai embora na sua cabeça. Eu tô bem, eu disse. Pra mim mesma. Pro bebê. Pro Mitchell, que parecia pronto para chamar um médico. Mitchell continuou. Tem mais uma coisa que acho que você deveria considerar. O quê? A filha da Tessa. A Emma. Ela é inocente nisso tudo. E vai crescer sem nada. O Dylan não vai sustentar ela direito. Vai lutar contra cada pagamento. Tornar tudo difícil. Aquela criança vai sofrer. O que você tá sugerindo? Um fundo fiduciário. 5 milhões em nome da Emma. Acessível quando ela fizer 18. O Dylan não sabe sobre isso, não pode tocar. Só segurança para uma criança que não pediu para nascer nessa bagunça. Fiquei sentada ali no escritório dele, pensando. Pensando na Tessa, com 26 anos, sem emprego, sem suporte. Pensando na bebê Emma, uma semana de vida, inocente. Eu disse. Cria o fundo. Anônimo. A Emma não precisa saber de onde veio. Só que alguém se importou o suficiente para garantir que ela ficaria bem. Mitchell sorriu. Você é uma boa pessoa, Grace. Eu sou uma pessoa com recursos e consciência. Essas duas coisas juntas podem fazer muito bem. Voltei para casa naquela tarde. Dylan estava lá, fazendo panquecas. Meu café da manhã favorito. A linguagem de desculpas dele. Comida, cuidado, performance doméstica. Oi, ele disse quando entrei. Virou, sorriu. Aquele mesmo sorriso que me fez apaixonar 9 anos atrás. Charmoso, perfeito, dentes brancos, covinha na bochecha esquerda. Vazio. Como eu nunca tinha notado o quanto aquele sorriso era vazio. Tava preocupado, ele continuou. Tá tudo bem. Sim, só precisava de um tempo com a minha mãe. Ele atravessou a cozinha, me abraçou. Fiquei ali parada. Não retribuí. Não senti nada. Como abraçar um estranho. Desculpa pela noite passada, Dylan disse, se afastando, olhando nos meus olhos. Rosto de marido preocupado perfeito. Ele deve ter praticado isso. A emergência do trabalho foi intensa. A conta Clarkson tá um desastre. Me afastei, fui até a mesa, sentei. Observei ele servir suco de laranja, colocar panquecas no prato, adicionar manteiga e mel. Tudo exatamente como eu gosto. Em que hospital você estava? Perguntei. Casual. Só fazendo conversa. Ele congelou por um segundo. Microexpressão. Depois se recuperou. Hospital. O Owen mencionou que você estava estressado com alguma coisa do hospital. Achei que talvez a emergência fosse médica. Ah, não. Quer dizer, sim. Um dos associados juniores. Apendicite. Tive que cobrir o trabalho dele. Coitado. Mas tá bem, a cirurgia foi bem. Que hospital? County General. Pertinho. Bom hospital. Boa reputação. Ouvi dizer. Ele colocou o prato na minha frente. Sentou do outro lado. Me observou dar uma mordida nas panquecas que tinham gosto de papelão. De traição. De 6 anos de mentiras. Bom, ele perguntou. Perfeito. Obrigada. Meu celular vibrou. Texto da minha mãe. Mitchell tem tudo pronto quando você estiver pronta para apertar o gatilho. Dylan olhou pro celular. Sua mãe. Sim. Só checando como eu tô. Ela tem ligado bastante ultimamente. Tem. Tá tudo bem lá. Tá. Olhei pra ele. Realmente olhei. Viu que tinha sido cega demais pra ver antes. A culpa mal escondida atrás da preocupação. O cálculo em cada palavra. O jeito que o celular dele ficava sempre com a tela pra baixo. Sempre com a tela pra baixo. Quando isso tinha começado. Senti crescendo dentro de mim. A raiva. A vontade de gritar. De jogar as panquecas na cara dele. De mostrar a pasta do Mitchell.
Cada recibo, cada texto, cada mentira documentada em preto e branco. Mas não ainda. Mitchell estava certo. Estratégico. Calculado. De uma posição de poder. Tá tudo ótimo, eu disse. Me levantei. Beijei a bochecha dele. Preciso descansar. O bebê ficou chutando a noite toda. Mal dormi. Claro. Vou limpar. Vai descansar. Fui pro quarto. Nosso quarto. Paredes bege, móveis baratos. As roupas dele ocupando 3/4 do armário. Meu vestido de noiva enfiado no fundo. Os troféus da faculdade dele na comoda. Minhas conquistas em caixas na garagem porque não temos espaço. Sentei na cama. Totalmente vestida. Sapatos ainda no pé. Não conseguia me forçar a deitar. Não conseguia me forçar a relaxar nesse espaço que cheirava a colônia dele e a minha estupidez. 2 dias depois, mencionei casualmente sobre o retiro no café da manhã. A doutora Morgan recomendou esse retiro de bem-estar para gestantes de alto risco. Redução de estresse. Tô pensando em ir. Dylan olhou pro café dele. Retiro? Por quanto tempo? 1 semana. 1 semana, Grace? É muito tempo. E se algo acontecer? É só 2 horas daqui. E a doutora Morgan vai checar como eu tô. Ela acha que é uma boa ideia. Minha pressão arterial tá alta. Não sabia que sua pressão tava alta. Não queria te preocupar. Ele esticou o braço, pegou minha mão. Gesto de marido preocupado perfeito. Claro que você deve ir se a médica acha melhor. Quando? Sexta-feira. Minha mãe e a Becca vão também. Tipo uma viagem de garotas. Vi o alívio no rosto dele. Escondido rápido. Mas lá. 1 semana sem mim. 1 semana com a Tessa e o bebê recém-nascido. Perfeito para ele. Parece ótimo, ele disse. Muito bom mesmo. Você merece relaxar. Passar um tempo com sua mãe e a Becca. Você tem certeza? Absoluta. Vou sentir sua falta, claro. Mas sua saúde vem primeiro. A saúde do bebê. Apertei a mão dele. Você é o melhor. Eu tento. Aquele sorriso vazio de novo. Sexta de manhã chegou. Minha mãe me buscou no carro dela. Não a Mercedes. O Honda. O que ela mantinha para quando precisava ser a Evelyn professora aposentada em vez da Evelyn CEO. Dylan me abraçou no adeus. Me liga quando chegar lá. Fica segura. Eu te amo. Eu também te amo. Mais uma mentira. Mas dessa vez não doeu. Dessa vez pareceu armadura. A gente dirigiu 2 horas. Não pras montanhas. Pro aeroporto privado no lado leste da cidade. Mitchell nos encontrou lá. Mais papéis. Essa é a parte fácil, ele disse. Assina aqui, e aqui, e aqui. Isso transfere todos os ativos de volta pro seu nome exclusivo. Isso abre novas contas que ele não pode tocar. Isso me autoriza a cuidar de tudo enquanto você estiver fora. Assinei. Minha assinatura parecia diferente. Mais forte. Mais decisiva. A assinatura de alguém que tinha parado de fingir. E a conta conjunta? Perguntei. Quer esvaziar ou deixar? Deixa o suficiente para as despesas regulares dele. Pega o resto. Coloca num lugar seguro. Quanto é suficiente? 2.000. É o que ele geralmente gasta em aluguel e contas. Deixa ele pagar as próprias contas por uma vez na vida. Ele vai notar. Deixa ele notar. Deixa ele entrar em pânico. Deixa ele se perguntar. Mitchell sorriu. Você vai ficar bem, Grace. Eu sei. A gente embarcou no avião. O avião da minha mãe. Bombardier Global, 65 milhões de dólares. Dylan achava que a Evelyn vivia de pensão de professora num apartamento modesto. Sentei na poltrona de couro. Assisti o chão sumir embaixo. Lá de cima, eu conseguia respirar. A cidade ficou menor. Meus problemas ficaram mais claros. Tudo parece diferente da altitude. Pedi água com gás. Coloquei os pés para cima. Deixei a equipe da minha mãe cuidar de mim. Esse era meu direito de nascença. Essa liberdade. Essa paz. Tinha dado isso tudo de presente para um homem que nunca mereceu. Nunca mais. 1 semana depois, voltei. Não pro retiro das montanhas. Voltei como eu mesma. A Grace de verdade. Descobri que a Tessa teria alta do hospital naquele dia. Sala 412. Vesti minhas roupas de verdade. Jeans de grife que realmente serviam. Suéter de cashmere. Botas que custavam mais que o salário mensal do Dylan. Cabelo arrumado. Maquiagem perfeita. Parecendo exatamente o que eu era. Rica,
poderosa, acabou de fingir. Cheguei no County General às 10 da manhã. Horário de alta para mães novas. Estacionei na garagem. O carro do Dylan estava exatamente onde eu sabia que estaria. Mesmo lugar daquela primeira noite quando meu mundo acabou e minha nova vida começou. Andei pela ala de maternidade. Mesmo salão de espera. Mulher diferente andando por ele agora. Sabia o número da sala. O Owen tinha conseguido. Sala 412. Fui até a porta. Bati. Não esperei resposta. Só abri e entrei. Dylan estava lá em pé, segurando um bebê. A Tessa na cama, pálida, exausta, ainda de camisola de hospital. Olhando pro Dylan como se ele fosse a melhor coisa do mundo. Os dois olharam para mim quando entrei. O tempo parou. O rosto do Dylan passou por várias emoções em segundos. Choque. Terror. Cálculo. Negação. Aterrissou na raiva. Audácia pura. Grace, o que você tá fazendo aqui? Você devia estar no retiro. História engraçada, eu disse. Fechei a porta atrás de mim. Tranquei. Eu nunca fui para retiro nenhum. Andei mais para dentro da sala. Olhei para Tessa. Realmente olhei. 26 anos, bonita, morena, jovem o suficiente para ser enganada, velha o suficiente para saber que era errado. Oi, Tessa, eu disse. Prazer. Eu sou a Grace. A esposa do Dylan. A gente mora junto na rua Maple, número 847. Há 3 anos. Nosso aniversário de casamento é 15 de junho. 6 anos atrás. Igreja Oak Grove. 200 convidados. Minha mãe fez um discurso. O Dylan chorou nos votos. O rosto dela desmoronou. Olhou pro Dylan. Você disse que eram separados. A gente é, Dylan gaguejou. Só estamos juntos pelo bebê. É complicado. A gente não é separado, eu disse calmamente. A gente é muito casado. Ele volta pra casa toda noite. Pro nosso quarto. Pra nossa cama. A gente faz sexo. A gente planeja nosso futuro. O quarto do bebê tá pintado de amarelo porque a gente tá esperando pra descobrir o sexo. Ele fez panqueca pra mim 3 dias atrás. Limpou a cozinha. Disse que me amava. Me beijou de boa noite. Senti então o poder da verdade. De estar na minha realidade em vez das mentiras dele. Não tava gritando. Não tava chorando. Só declarando fatos. Assistindo o mundo cuidadosamente construído dele implodir. Grace, você precisa sair, Dylan disse. A voz dele tinha uma tensão agora. Perigosa. Isso é privado. Nada disso é privado. Você se certificou disso. Me virei de volta para Tessa. Qual é o nome da sua filha? Emma, ela sussurrou. Chorando agora. Lágrimas silenciosas descendo pelas bochechas. Ela é linda. Parabéns. Era sincero. O bebê era inocente. Vítima como o resto de nós. Ele te disse que ia casar com você. Tessa assentiu. Te disse que me amava, que eu era fria, sem afeto, que a gente tinha se afastado. Ela assentiu de novo. Te disse que eu era carente, exausta, que viver comigo era sufocante. Os olhos da Tessa se arregalaram. Como você? Ele me disse que você foi um erro. Que não significava nada. Que você estava tentando prender ele com o bebê. Que ele terminaria mas não podia porque você ameaçou contar pra mim. Olhei pro Dylan. O rosto dele ficando mais vermelho. Mais nervoso. Encurralado. Nós duas somos vítimas aqui, Tessa. Só que de jeitos diferentes. Sai daqui, Dylan gritou. Mais alto agora. Você tá deixando ela nervosa. Ela acabou de dar à luz. Isso é assédio. Na verdade, isso é verdade. Cansei de mentiras. Cansei de ser quieta. Cansei de ser pequena. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Virei a tela para eles dois. Isso aqui é minha conta bancária. Ah, de verdade. 200 milhões de dólares. Mais ou menos alguns milhões dependendo de como o mercado tá essa semana. O rosto do Dylan ficou branco. Fideicomisso do meu pai. James Ashord. Fundador da Ashord Industries. Você conhece essa empresa? A que é dona desse hospital. A que é dona do prédio onde sua firma de marketing aluga espaço. A que acabou de comprar seu empregador. Grace, o que você? Minha mãe não é professora aposentada vivendo de pensão. Ela é Evelyn Ashord. CEO. Ainda no conselho. Ainda tomando decisões. Ainda comandando as coisas por trás dos panos. Assisti ele processar. Assisti o cálculo. O pânico.
A realização do que ele tinha jogado fora. Eu passei anos fingindo ser pobre por você. Morando naquela casa feia. Dirigindo aquele carro sem graça. Trabalhando por uma miséria porque você precisava se sentir o provedor. O grande homem. O cara que cuidava de mim. Eu cuidava de você, Dylan disse. Mas a voz estava fraca agora. Incerta. Você usava mim. Meu salário pagava tudo. Aluguel, contas, comida. Enquanto você gastava seu salário com a Tessa. Com esse apartamento. Com móveis e roupas de bebê e colar de diamante da Tiffany. Me virei para Tessa. Ele te deu aquele colar, né? $2.000. Eu ganhei uma pulseira de R$ 79 no nosso aniversário. Meu advogado revisou tudo. O acordo pré-nupcial que você insistiu. Ele me protege. Não você. Você não fica com nada. A entrada da casa que você prometeu por 6 anos. Meu dinheiro do meu salário. A conta conjunta que você vinha esvaziando. Seu salário foi todo para isso aqui. Gesticulei pela sala do hospital. 40 mil em dívida de cartão de crédito. Você não pode fazer isso, Dylan disse. Desesperado agora. A gente é casado. A gente tá tendo um bebê. A gente tá tendo um bebê. E você vai pagar pensão. 1.500 por mês baseado no seu potencial de ganho real. Meus advogados são muito bons. Você vai ter sorte de conseguir pagar aluguel depois que eles terminarem. Olhei para Tessa uma última vez. Ele é todo seu agora. A dívida, o aluguel, o homem que precisa que mulheres se façam pequenas para ele se sentir grande. Boa sorte com isso. Andei até a porta. Destranquei. Parei com a mão na maçaneta. Ah, e Dylan. Eu não sou mais Grace Winters. Arquivei a papelada ontem. Eu sou Grace Ashore de novo. Retomei meu nome. Meu nome de verdade. O nome do meu pai. Porque eu tô retomando tudo que eu dei de presente para você. Abri a porta. Andei para fora. Deixei os dois sentados naquela sala de hospital com as consequências das escolhas dele. Não olhei para trás. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Dei à luz 2 meses depois. Uma menina linda, perfeita. Eleanor James Ashord. Nome do meu pai. Meu sobrenome. Minha identidade. Minha verdade. O divórcio foi rápido. O juiz olhou para o acordo pré-nupcial, olhou para as evidências das traições, do roubo da conta conjunta, das dívidas dele. E decidiu. Sem pensão pro Dylan. Nada de bens. 1.500 de pensão por mês para Eleanor. Visitas supervisionadas até ela fazer 2 anos. Dylan chorou na frente do juiz. Disse que eu estava destruindo ele. Que ele cometeu erros mas me amava. Que isso era cruel demais. O juiz disse que amor não inclui mentir, trair, roubar e manipular. Mandou ele fazer terapia. Caso encerrado. Comprei uma mansão. De verdade dessa vez. 5 milhões. 10 acres. Vista pra montanha. 6 quartos. Tudo que eu sempre quis e fingi não querer. Voltei a trabalhar na empresa da família. Não mais aquele trabalho de ONG por 42 mil por ano. Trabalho de verdade. Importante. Usando meu cérebro. Minha educação. Minha herança. E sabe de uma coisa? Eu era boa nisso. Sempre fui. Só tinha esquecido. Umas 3 semanas depois do confronto no hospital, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhora Short, aqui é Victoria Marshall. Sou advogada da Tessa Hartley. Minha cliente gostaria de falar com você. Você toparia encontrar? Olhei para o Mitchell. Ele deu de ombros. Sua decisão. Por quê? Perguntei. Porque ela tem informações que você precisa. E você tem recursos que ela precisa. 5 da tarde. Cafeteria Brewster, Centro. Lugar público. Seguro. Você vem. Eu não deveria. Deveria deixar pra lá. Seguir em frente. Nunca mais ver aquela mulher. Mas a curiosidade venceu. Eu vou. Cheguei na cafeteria na hora marcada. Victoria Marshall estava sentada no canto. Cinquentona, terno elegante, cabelo preso, profissional. Senhora Short, obrigada por vir. Ela se levantou, apertou minha mão. Aperto firme. Minha cliente deve chegar em breve. Ela tá nervosa. Ela deveria estar. É justo. A Tessa chegou 5 minutos depois. Bebê no carrinho. Emma. 1 semana de vida. Enrolada num cobertor rosa. A gente sentou. Constrangedor. Doloroso. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem. A Tessa falou primeiro. Me desculpa.
Pisquei. Você tá me pedindo desculpas. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que você existia. Mas ele disse coisas. E eu acreditei. Eu queria acreditar. A voz dela quebrou. Eu tenho 26 anos. Ele era meu chefe. Parecia sofisticado. Experiente. Preso num casamento sem amor. Achei que estava ajudando ele a escapar. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi além da raiva. Vi outra mulher manipulada pelas mentiras do Dylan. Ele me disse que você era fria. Tessa continuou. Que você casou com ele por estabilidade. Que não tinha paixão. Que vocês concordaram em ficar juntos por aparências, mas tinham um entendimento. Tipo casamento aberto. A gente não tinha. Eu sei disso agora. Tessa olhou para Emma. Eu tenho uma filha. Sem emprego. Sem economia. Sem diploma. Larguei a faculdade no 2º ano. Precisava trabalhar para me sustentar. Achei que o Dylan era minha chance de algo melhor. De estabilidade. De família. O que você quer de mim? Nada. Eu quero te contar uma coisa. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. O Dylan tem outra mulher. O chão da cafeteria inclinou. Segurei na mesa. Vitória puxou uma pasta. Fotos com data recente. Mês passado. Dylan com outra mulher. Não a Tessa. Não eu. Alguém nova. Ainda mais nova. Loira. Bonita. O nome dela é Amber Collins, disse Tessa. 23 anos. Começou na firma um mês antes de eu sair de licença maternidade. A nova assistente dele. Eu vi mensagens no celular dele 2 semanas atrás. Mesmo padrão. Mesmas falas. Minha esposa não me entende. Você é diferente. Isso parece real. Olhei para as fotos. Dylan e Amber num restaurante. Num bar. No carro dele. Ele não era um homem que cometeu um erro. Era um traidor serial. Um predador. Um padrão. Eu não causei isso, eu disse baixinho. Pra mim mesma. Pra Tessa. Pro universo. Eu não poderia ter evitado isso. É isso que ele é. Sim, Vitória disse. É isso que ele é. E vai fazer de novo e de novo até alguém parar ele. Por que você tá me contando isso? Perguntei pra Tessa. Porque eu tô quebrada. Tenho um bebê. Sem emprego. Sem referências porque meu chefe me engravidou. Sem educação para me apoiar. Sem suporte da família. Meus pais me cortaram quando engravidei. Disseram que eu fiz minha cama. E eu tô prestes a ser destruída no tribunal quando Dylan brigar por custódia e pensão. Você quer dinheiro. Eu quero justiça. Mas sim, também preciso de dinheiro. A Vitória trabalha sem honorários adiantado. Ela acha que a gente tem um caso. Assédio no trabalho. Abuso de poder. Coerção. Mas litígio leva tempo. Meses, talvez anos. Eu não posso esperar tanto. Olhei para Vitória Marshall. O que exatamente vocês estão propondo? Cooperação. Você tem recursos, poder legal, informação. A Tessa tem testemunho, evidências, credibilidade como a outra parte ferida. Juntas, vocês destroem ele. Separadas, ele pega vocês uma por uma. Coloca uma contra a outra. Ganha. Eu deveria dizer não. Deveria ir embora. Deixar elas resolverem. Não era mais meu problema. Mas olhei para Tessa. 26 anos. Bebê no colo. Assustada. Sozinha. Exatamente onde o Dylan queria ela. Sem poder. Dependente. Grata por migalhas. E a Emma. Uma semana de vida. Inocente. Merecendo coisa melhor que Dylan Winters como pai. Eu pago sua advogada, eu disse. E seu aluguel por um ano enquanto você se reergue. Arruma emprego. Termina a faculdade. O que você precisar. Os olhos da Tessa encheram de lágrimas. Por que você faria isso? Porque ele ganha quando a gente luta uma contra a outra. E eu cansei de deixar ele ganhar. Percebi algo sentada naquela cafeteria. Fazendo uma aliança com a amante do meu marido. Isso era poder. Poder de verdade. Não vingança. Não mesquinharia. Pensamento estratégico. Usando recursos para proteger os vulneráveis. Meu pai ficaria orgulhoso. Vitória entrou com a reclamação formal no empregador do Dylan. Assédio sexual. Abuso de poder. Múltiplas subordinadas. Padrão de comportamento. A empresa investigou rápido. Completamente. Não queriam responsabilidade. A Amber Collins se apresentou. Confirmou o relacionamento. Disse que ele tinha prometido deixar a esposa. Disse que ele contou para ela que eu era separada.
2 outras ex-assistentes se apresentaram. Diante da Tessa. Ele vinha fazendo isso há anos. Usando a posição, o poder, o charme. A empresa demitiu ele imediatamente. Escoltado para fora do prédio. Reputação destruída. Carreira acabada em marketing. Você não se recupera disso. A indústria é pequena. Notícia viaja rápido. Dylan Winters era tóxico. Agora intocável. Ele tentou lutar. Contratou um advogado barato no crédito. Abriu um processo contra-acusando. Alegou que eu tinha abandonado ele. Queria pensão. Queria metade dos meus bens. Mitchell riu quando viu o processo. Ele ainda não entende. Você não tinha nada durante o casamento. Tudo ficou separado conforme o acordo pré-nupcial dele. O fideicomisso é anterior ao casamento. Protegido. Ele fica com 0. A data do tribunal foi marcada para 2 semanas depois. Eu não fui. Mandei o Mitchell. Ele voltou naquela tarde com vitória completa. O juiz revisou o acordo pré-nupcial. Revisou as evidências das traições. Do roubo da conta conjunta. Das dívidas. E decidiu. Sem pensão. Sem bens. Pensão alimentícia 1.500 por mês baseado no potencial de ganho real dele. Visitas supervisionadas até a criança ter 2 anos. Avaliação psicológica pendente. Como ele reagiu? Chorou. Disse pro juiz que você estava destruindo ele. Que cometeu erros, mas te amava. Que isso era cruel demais. O que o juiz disse? Que amor não inclui mentir, trair, roubar e manipular. Mandou ele fazer terapia. Caso encerrado. Sentei no meu escritório em casa. Olhei para as montanhas. Senti o bebê chutar forte e firme. Tô pronta para nascer num mundo melhor que aquele em que a Grace tinha estado vivendo. Senti então. Não triunfo. Tristeza pelo homem que achei que ele era. Pela vida que achei que teríamos. Pelos sonhos que nunca foram reais. Mas também alívio. Limpo. Puro. Alívio. Eleanor nasceu numa manhã de primavera. Parto difícil. 30 horas. Mas no final, ela estava ali. Perfeita. Saudável. 8 libras. 10 dedos nos pés. Pulmões funcionando perfeitamente. A doutora Morgan colocou ela no meu peito. Ainda molhada. Viva. Esse ser humano minúsculo que nunca me veria desaparecer. Que cresceria sabendo que mulheres podem ser poderosas e gentis. Ricas e bondosas. Fortes e vulneráveis. O nome? A enfermeira perguntou. Olhei para minha mãe. Minha melhor amiga. A mulher que ficou do meu lado por tudo. Eleanor. Eleanor James Ashford. Do meu pai. Do legado dele. Meu sobrenome. Minha identidade. Minha verdade. Nome lindo, a enfermeira disse. Bebê linda. Parabéns. Olhei para Eleanor. Esse ser humano perfeito. Oi, bebê. Eu sou sua mãe. Somos só nós duas. E isso é suficiente. Mais que suficiente. Dylan apareceu na porta 2 dias depois. Horário de visita. Supervisionado pela segurança do hospital. Contato aprovado pelo tribunal. Ele parecia terrível. Mais velho. Mais magro. Consequências reais aparecendo no rosto dele. Ela é linda, ele disse baixinho. Não chegou mais perto. Sabia que era melhor não chegar. Não disse nada. Só segurei a Eleanor. Protegendo ela dele sem dizer uma palavra. Grace, me desculpa. Eu sei que não conserta nada. Mas eu sinto muito. Fui um idiota. Joguei fora tudo de bom na minha vida por quê? Por nada. Por menos que nada. Você jogou fora você mesmo. Não eu. Eu ainda tô aqui. A gente pode. Tem alguma chance. Não. Sou o pai dela biologicamente. O resto você vai ter que conquistar com ela. Não comigo. Dylan olhou para Eleanor. Estendeu a mão. Recuei. Instinto protetor. Ursa mãe, eu disse. Visitas supervisionadas. A partir do mês que vem. Sábado sim, sábado não. 2 horas. Local neutro. Supervisor nomeado pelo tribunal. É isso que o juiz ordenou. É isso que você ganha. Isso é cruel. Isso é consequência. Aprende a diferença. Ele saiu. Derrotado. Pequeno. Tudo que tinha medo de ser. Tudo que as escolhas dele fizeram ele ser. Hoje, 4 anos depois, tô aqui. Eleanor tem 4 anos agora. Começando a pré-escola. Confiante. Alta. Ocupando espaço sem pedir desculpas. Eu tenho 35. Comandando a Ashford Industries junto com minha mãe. Fazendo milhões em receita.
mudando indústrias, criando empregos, usando o poder pro bem. O Dylan tem 38. Casou de novo. Tem um filho de 2 anos. Uma vida diferente. Uma vida melhor. Ele aprendeu. Tarde demais pra mim. Mas não tarde demais pra ele. A gente é copais civilizados. Não amigos. Não inimigos. Só 2 pessoas criando uma criança juntos de vidas separadas. A Tessa tem 29. MBA de uma boa escola. Trabalhando numa empresa grande como analista sênior. No caminho pra gerência. Criando a Emma sozinha. Próspera. As mulheres não conversam muito. Mas quando conversamos, é com respeito. Com reconhecimento. 2 sobreviventes que pegaram caminhos diferentes pro mesmo destino. Inteireza. Nunca casei de novo. Namoro de vez em quando. Nada sério. Aprendi algo importante. Estar sozinha é melhor que estar com alguém que te faz pequena. Talvez um dia eu conheça alguém que me faça maior. Que celebre meu poder em vez de ter medo dele. Que queira uma parceira em vez de uma dependente. Talvez um dia. Mas se não, tudo bem também. Tenho a Eleanor. Tenho meu trabalho. Tenho minha mãe. Tenho a mim mesma. E isso é suficiente. Mais que suficiente. É tudo. Desisti de nada exceto das coisas que nunca foram minhas para começar. Um casamento falso. Uma vida diminuída. Uma versão de mim mesma que nunca realmente existiu. Em troca, ganhei tudo que importava. Respeito próprio. Poder. Liberdade. Verdade. Perdi o marido e me encontrei. E essa foi a melhor troca que já fiz. Então essa é minha história. Daquela sala de espera do hospital até aqui. De me fazer invisível até me tornar completa e totalmente eu mesma sem pedir desculpas. Se essa história ressoou com você de alguma forma, se você se viu em alguma parte dela, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, eu adoraria que você compartilhasse. Deixa um comentário e me conta. O que você teria feito? Quando foi que você percebeu que estava se fazendo pequena demais por outra pessoa? E se você quer ouvir mais histórias assim, histórias reais sobre transformações reais, aperta esse botão de inscrever. Porque toda semana eu trago mais jornadas, mais verdades, mais provas de que você pode perder tudo e ainda assim ser completa. Obrigada por ouvir. Obrigada por estar aqui. E lembra sempre, você não está perdendo nada quando escolhe você mesma. Você está finalmente voltando para casa. Até a próxima. Sabe aquela sensação quando você cruza com alguém do passado e o estômago embrulha na hora? Pois é, imagina encontrar seu ex-marido, aquele cara que passou 10 anos te destruindo por dentro, te chamando de gorda bem na sua cara. Só que espera aí, porque a história que eu vou contar hoje tem uma reviravolta tão absurda que parece roteiro de filme. Aquele homem não fazia a menor ideia do que estava prestes a descobrir. Ele achava que estava olhando para uma ex-esposa fracassada que se largou. Mal sabia ele que estava olhando direto nos olhos da mulher grávida de um bilionário. Olha, eu sei que parece loucura, mas fica comigo aqui que essa história é real e vai te deixar de queixo caído. A gente vai falar de traição, de recomeço, de uma mulher que foi destruída e se reergueu de um jeito que ninguém esperava. E no final, você vai entender que às vezes a melhor vingança não é planejar nada, é simplesmente viver bem. Então respira fundo, acomoda aí na cadeira, porque essa jornada vai ser intensa. Olivia sempre achou aquela cafeteria um refúgio. Sabe aquele lugarzinho que você vai quando quer esquecer do mundo? Para ela era ali. O cheiro de café fresco misturado com aqueles doces caros demais, mas que a gente compra mesmo assim porque merece. Era o momento dela, um luxo pequeno numa vida que tinha virado do avesso. Mas naquele dia específico, o cheiro doce só fez o enjoo ficar pior. 4 meses de gravidez fazem isso com a gente, né? O corpo muda, começa a denunciar segredos que você ainda não está pronta para contar pro mundo. Ela tinha escolhido aquele moletom largo de propósito. Tipo assim, nada muito apertado, nada que chamasse atenção. A barriguinha ainda era discreta, mas já estava ali, crescendo devagar, guardando o maior segredo da vida dela. E foi exatamente quando ela ia pagar o café descafeinado, quando achava que estava segura, que a voz cortou o ar. Uma voz que ela não ouvia há 6 meses, mas que ainda fazia cada pelo do braço dela arrepiar. Olha só quem apareceu por aqui. Cara, o coração dela quase saiu pela boca. Não podia ser. Não ali, não naquele momento. Ela virou devagar, tipo quando você sabe que vai ver algo ruim mas não tem como fugir. E lá estava ele. David. O ex-marido. Encostado no balcão com aquele sorrisinho que ela conhecia bem demais, aquele sorriso que significava que vinha veneno pela frente. O cara estava impecável, como sempre.
Terno que provavelmente custava mais que o aluguel dela inteiro, cabelo perfeitamente penteado, olhos azuis cheios daquela crueldade disfarçada de charme. Ele sempre soube se vender bem, sempre soube parecer o cara perfeito por fora enquanto era um monstro por dentro. E aí ele fez aquilo. Aquele olhar de cima a baixo, bem devagar, bem calculado, tipo quem tá avaliando um objeto usado numa loja de segunda mão. Os olhos dele pararam bem na barriga dela, e o sorriso ficou maior, mais malicioso. Tá se largando, é Liv? Sempre te falei que essas idas na padaria iam te pegar um dia. Você tá confortável assim? Confortável. Essa palavra ecoou na cabeça dela como um tapa na cara. No vocabulário do David, confortável significava desleixada, feia, gorda. Era a palavra que ele usava quando ela estava cansada demais de trabalhar em 2 empregos para bancar os negócios furados dele. A mesma palavra que ele sussurrava no ouvido dela depois que ela tinha desistido do sonho de abrir uma galeria de arte só para ser a esposa perfeita que ele exigia. As bochechas da Olivia queimaram com aquela vergonha automática, aquela que a gente sente mesmo quando sabe que não tem motivo. Sabe quando você foi tão condicionado a se sentir mal que vira reflexo. Por um segundo ela voltou no tempo, pro apartamento minimalista e gelado onde eles moravam, pras noites infinitas em frente ao espelho, beliscando a própria pele, ouvindo a voz dele na cabeça dizendo que ela nunca era suficiente. Mas aí aconteceu algo diferente. Uma sensação pequenininha, uma vibração leve lá no fundo da barriga trouxe ela de volta. Era tipo uma lembrança de que aquilo não era só o corpo dela mais. Tinha uma vida ali dentro. Uma promessa. Ela não era mais aquela mulher que o David tinha passado 10 anos tentando quebrar. Olivia endireitou as costas, olhou nos olhos dele, e colocou na voz uma calma que ela não estava sentindo de verdade. David. Que surpresa. Surpresa mesmo. Ele se empurrou do balcão e deu um passo para perto. O cara cheirava a perfume caro e arrogância. A cidade é pequena, Liv. Ouvi dizer que você ainda tá por aqui, sobrevivendo. Trabalhando naquela livraria pequenininha, né? Que poético. De dona de galeria para salário mínimo. E aí, Clark? Bem longe da glória, hein? Cada palavra era uma flechada certeira. Ele sabia exatamente onde doía. Sabia que o sonho dela de ter uma galeria tinha sido a primeira coisa que ela tinha sacrificado por ele. Ele tinha incentivado ela a desistir, chamando aquilo de hobby, não de carreira de verdade. Eu gosto do meu trabalho, ela respondeu, a voz meio travada. É tranquilo. As pessoas são legais. Diferente de você, ela deixou subentendido. Sei, ele zombou, os olhos passeando pelo corpo dela de novo. Parece que você ficou tranquila demais com essa vida quieta. Devia se cuidar mais. Uma mulher sozinha precisa manter as aparências. Nunca se sabe quem você pode encontrar. Ele se inclinou, baixando a voz num tom de confidência falsa. Mas com esse moletom aí, imagino que não vai ser ninguém importante. O insulto era tão pessoal, tão tipicamente David, que quase parecia irreal. O cara era mestre em te humilhar em público disfarçando de conselho amigo. Ele não queria só machucar. Ele queria diminuir ela. Lembrar que no mundo dele, ela sempre foi e sempre seria nada. O divórcio tinha sido ideia dele. Rápido e brutal. Ele deixou bem claro que ela era um peso, uma vergonha que estava segurando ele de alcançar o sucesso que ele achava que merecia. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, Olivia sentiu aquela vontade primitiva de gritar a verdade na cara dele. De apagar aquele sorrisinho com o único fato que ia destruir toda a percepção que ele tinha dela. Isso não é gordura, seu idiota. Eu tô grávida. Mas ela não podia. Não era da conta dele. E mais importante ainda, o pai da criança dela era um homem cujo mundo era tão diferente do universo patético do David que os dois mal pareciam viver no mesmo planeta. Explicar a conexão dela com Alexander Sterling seria impossível. E convidar o veneno do David para contaminar aquela parte frágil e bonita da vida dela era impensável. Alexander. Só de pensar no nome dele ela se sentiu protegida. A gentileza dele, a força quieta, o jeito que os olhos dele brilhavam quando olhava para ela. Ele nunca, nenhuma vez, fez ela se sentir pequena. Ele tinha tocado nas cicatrizes que o David deixou na alma dela e não tinha recuado. Ele tinha chamado ela de linda não apesar das falhas, mas por causa da força que ele via nela. Segurando firme nessa lembrança, Olivia deu um sorrisinho apertado pro David. Obrigada pelo conselho, David. Mas eu tô feliz. Não preciso manter aparência para ninguém. Ela se virou pro barista, pagou o café e saiu andando, sentindo os olhos dele queimando nas costas a cada passo. Não olhou para trás.
Quando a porta da cafeteria fechou atrás dela com aquele barulhinho de sininho, ela respirou fundo, tremendo, a mão indo instintivamente para a barriga. O encontro tinha deixado ela abalada, mas não quebrada. Dessa vez ele não tinha vencido. Ele tinha jogado as pedras mais afiadas que tinha, mas elas tinham ricocheteado numa armadura que ele nem sabia que existia. Ele achava que estava olhando para uma ex-esposa solitária e derrotada que se largou. Não fazia ideia que estava olhando para a mulher grávida de um bilionário. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Olivia sentiu uma onda de poder que era completamente dela. David era um fantasma do passado. O futuro dela estava só começando. A caminhada até a livraria independente onde ela trabalhava normalmente era um bálsamo para a alma. Ela amava os prédios históricos de tijolo do bairro francês, o cheiro de jasmim que grudava nas cercas de ferro, o clipe-clop suave das carruagens puxadas por cavalos. Mas depois do encontro com David, as ruas familiares pareciam diferentes, assombradas pelos fantasmas do passado compartilhado. Cada esquina guardava uma memória, uma lembrança da vida que ela pensou que era dela. Ela lembrava de andar por essas mesmas ruas com a mão no braço do David, se achando a mulher mais sortuda do mundo. Ele era tão charmoso naquela época, um furacão de ambição e promessas. Pintou um quadro de um futuro glorioso com ela ao lado, a esposa elegante e culta de um empresário de sucesso. Ela, uma talentosa formada em história da arte com uma paixão ardente e uma pequena herança, tinha ficado fascinada. Ele fazia ela se sentir vista, querida. Ou era isso que ela pensava? A realidade do casamento foi uma erosão lenta e insidiosa do senso de identidade dela. Não começou com crueldade aberta, mas com manipulações pequenas, quase imperceptíveis. O sonho dela de abrir uma galeria de arte contemporânea foi a primeira baixa. É arriscado demais, Liv, ele dizia, o tom cheio de uma preocupação paternalista que ela confundia com amor. Deixa eu colocar minha startup de tecnologia nos trilhos primeiro. Quando a gente estiver estável, você pode brincar com seu hobbyzinho. Então ela esperou. Usou a herança não para alugar um espaço para a galeria, mas para financiar o negócio dele, para pagar o apartamento lindo mas emocionalmente estéril deles, para comprar as roupas de grife que ele insistia que ela usasse para impressionar os investidores dele. Ela virou o acessório dele, o sistema de suporte, a assistente não remunerada que organizava a vida dele enquanto a dela ficava em pausa. O desequilíbrio de poder foi sutil no começo. Ele controlava as finanças, dispensando as perguntas dela com um aceno de mão. Não esquenta sua cabecinha linda com isso, ele dizia. Começou a criticar as amigas dela, as roupas, as opiniões. Fazia com um sorriso, disfarçando como conselho útil. Esse vestido é meio chamativo, não acha? Você tem uma beleza tão clássica. Não precisa gritar para chamar atenção. Logo ela se viu usando só cores neutras, falando só quando era perguntada nos jantares de negócios dele, a personalidade vibrante que ela tinha assumindo numa imitação pálida da mulher que ele queria que ela fosse. Os comentários sobre o peso dela começaram depois que a primeira empresa dele faliu. Ele precisava de alguém para culpar, e ela era o alvo mais próximo. Começou com comentários sobre as compras do supermercado, depois escalou para observações sobre o corpo dela na frente dos amigos. Ele dava tapinhas na barriga dela brincando em festas e dizia: parece que alguém tá aproveitando bem as sobremesas, arrancando risadas da galera enquanto ela morria um pouquinho por dentro. Ela começou a pular refeições, correr até as pernas do Eren, tentando desesperadamente reconquistar o corpo que ele julgava inaceitável. Mas nunca era suficiente. A meta sempre mudava. Ele não estava criticando o corpo dela. Estava atacando o espírito. O fim veio rápido. Depois que o segundo negócio dele afundou, levando o resto da herança dela junto, ele anunciou que ia embora. Disse que ela era uma pedra no pescoço dele, que a falta de ambição dela tinha puxado ele para baixo. Fez as malas dos ternos caros e deixou ela no apartamento que não podiam mais pagar, com nada além de uma montanha de dívidas e um senso de identidade despedaçado. Os meses que se seguiram foram um borrão de luto e humilhação. Ela encontrou o emprego na livraria, um refúgio tranquilo cheio do cheiro de papel velho e do peso reconfortante das histórias. Foi lá, escondida entre as prateleiras de poesia e literatura clássica, que ela começou a se reconstruir. E foi lá que conheceu Alexander Sterling. Ele não parecia um bilionário. Entrou numa tarde chuvosa de terça, vestindo uma camiseta Henley cinza simples e jeans escuro, o cabelo loiro escuro molhado da chuva. Tinha aquele tipo de intensidade quieta que faz você notar sem ele exigir atenção. Tava procurando uma edição rara de primeira impressão de uma coleção do Walt Whitman. Olivia, amante de Whitman, começou uma conversa com ele. Conversaram por quase uma hora sobre poesia,
sobre arte, sobre a beleza quieta de um dia chuvoso na cidade. Ele nunca mencionou o nome ou o que fazia. Era só um homem com olhos gentis e uma alma delicada que escutava de verdade o que ela tinha a dizer. Voltou na semana seguinte e na outra também. As conversas ficaram mais longas, mais pessoais. Ela se pegou contando sobre o casamento fracassado, sobre a galeria que tinha sonhado, sobre a sensação de ser invisível. Ele nunca forçou. Em vez disso, olhava para ela com o respeito profundo que ela não sentia há anos. É preciso um tipo especial de força para sobreviver a algo assim e ainda conseguir encontrar beleza num poema. Ele disse, a voz suave. Foi só depois do terceiro encontro casual que ele se apresentou direito. Entregou um cartão, o nome gravado em letras simples e elegantes, Alexander Sterling. Ela não reconheceu de primeira. Foi só depois, quando a curiosidade venceu e ela pesquisou ele online, que a verdade bateu com a força de um soco físico. Sterling Industries. Imóveis, tecnologia, filantropia. Ele era um dos homens mais ricos e reservados do país, com uma propriedade histórica enorme nos arredores da cidade. Ela ficou apavorada. Quase se convenceu a não vê-lo de novo, certa de que estava fora do lugar, que um homem como ele nunca poderia estar genuinamente interessado numa mulher como ela. Mas ele apareceu na livraria de novo, um olhar esperançoso nos olhos, e ela aceitou jantar com ele. Aquele primeiro encontro foi uma revelação. Ele tratou ela não como uma conquista, mas como uma igual. Pediu a opinião dela sobre o último projeto filantrópico, escutou atentamente as ideias dela sobre promover artistas locais e riu das piadas dela. Quando ela confessou nervosa o quanto se sentia intimidada pela riqueza dele, ele ficou sério. Olivia, disse, esticando a mão pela mesa para cobrir a dela, isso é o que eu faço. Não é quem eu sou. Quem eu sou é um homem que não consegue parar de pensar na sua paixão por arte desde o dia que te conheci. O relacionamento floresceu quieto, longe dos olhos curiosos do mundo que ele habitava. Ele era paciente, compreensivo e inegavelmente gentil. Ajudou ela a curar as feridas que o David infligiu, não tentando consertá-la, mas simplesmente amando ela como era. Traçava as estrias nos quadris dela e chamava elas de lindas. Escutava os planos de negócio dela para um pequeno espaço de arte focado na comunidade e dizia que eram brilhantes. Quando descobriu que estava grávida, tinha ficado apavorada. Foi um acidente, uma complicação que tinha certeza que ia fazê-lo fugir. Em vez disso, quando contou, o rosto dele se abriu num sorriso tão radiante que tirou o fôlego dela. Puxou ela nos braços e sussurrou, essa é a melhor notícia que já recebi. Agora, parada na calçada, a lembrança do olhar de desprezo do David fresca na mente, Olivia apertou o casaco. David tinha prendido ela numa gaiola dourada, convencendo ela de que era inútil sem ele. Alexander, um homem que podia dar qualquer gaiola dourada que ela quisesse, em vez disso tinha entregado a chave e mostrado como voar. O insulto do David naquela manhã tinha sido sobre o peso, sobre a aparência. Mas ele estava errado. O corpo em mudança dela não era sinal de desleixo. Era testemunho de uma vida nova, um amor novo, e um futuro que ele nem começava a imaginar. A propriedade do Alexander Sterling, uma mansão antebellum magnífica chamada Riverwood, ficava no meio de acres de carvalhos antigos cobertos de musgo espanhol. Era um mundo diferente do apartamento moderno e apertado que Olivia tinha dividido com o David. A primeira vez que Alexander trouxe ela lá, sentiu uma síndrome do impostor avassaladora, como se fosse uma plebeia que tinha tropeçado no palácio de um rei. A entrada de cascalho longa, as colunas brancas imponentes, a elegância silenciosa do interior, tudo foi projetado para projetar uma aura de poder imenso e dinheiro antigo. Mas Alexander tinha um jeito de fazer até os espaços mais grandiosos se sentirem íntimos. Raramente usava a sala de jantar formal cavernosa, preferindo comer com ela no cantinho do café da manhã ensolarado e aconchegante que dava vista para os jardins extensos. Não tinha uma legião de empregados pairando sobre eles. Só tinha a senhora Gable, uma governanta gentil e maternal que estava com a família dele há décadas e tratava Olivia com uma cordialidade respeitosa e silenciosa. Naquela noite, o fogo crepitava na lareira grandiosa da biblioteca, lançando um brilho cálido e tremulante sobre os milhares de livros encadernados em couro que forravam as paredes. O ambiente cheirava a papel velho, óleo de limão e o aroma limpo e leve do jasmim que florescia à noite entrando pelas portas francesas abertas. Olivia estava encolhida numa ponta de um sofá de veludo macio, uma xícara de chá de camomila esquentando as mãos. Alexander sentou no chão aos pés dela, as costas contra o sofá, massageando delicadamente os tornozelos inchados. O toque era firme mas gentil, um contraste gritante com o do David, que sempre foi possessivo e exigente.
O toque do Alexander era uma pergunta, um conforto, um ato de serviço. Não tinha dito muito desde que ela recontou o encontro com o ex-marido, mas ela sentia uma tensão nos ombros dele, uma raiva protetora que parecia ferver logo abaixo da superfície calma. Sinto muito que você teve que passar por isso, ele disse finalmente, a voz um roronar baixo. Olhou para ela, os olhos castanho esverdeados escuros de preocupação profunda. Ninguém tem o direito de falar com você daquele jeito. Muito menos ele. Tá tudo bem, Olivia murmurou, embora o estômago ainda estivesse embrulhado. Eu tô acostumada. É o David sendo David. Não tá tudo bem, Alexander insistiu, o aperto no tornozelo dela apertando só um pouquinho. O que ele fez com você foi imperdoável. O jeito que ele te diminuiu, o jeito que tentou apagar sua luz. Eu vejo o fantasma disso às vezes. No jeito que você duvida de si mesma, no jeito que encolhe quando acha que cometeu um erro. Ele suspirou, o olhar amolecendo. Eu só quero construir um mundo para você onde a voz dele não possa te alcançar. Lágrimas picaram os olhos dela. Ele via ela tão claramente, entendia as feridas invisíveis que ainda carregava. Com o David, sempre sentiu que tinha que performar, ser uma versão perfeita e impecável de si mesma. Com o Alexander, podia simplesmente ser. Podia estar cansada, enjoada ou triste, e o afeto dele por ela nunca vacilava. Deixou as lágrimas de lado e deslizou pro chão para sentar ao lado dele, encostando a cabeça no ombro. Ele imediatamente envolveu o braço em volta dela, puxando para perto. Ele só tem um jeito de entrar na minha cabeça, confessou, a voz engrossada de emoção. Me chamou de gorda, Alex, e por um segundo horrível eu acreditei. Esqueci disso, disse, colocando a mão na barriga. E tudo que consegui sentir foi aquela vergonha antiga. Alexander virou, a mão cobrindo a dela. Isso é a coisa mais linda do mundo, sussurrou, o polegar acariciando as costas da mão dela. Você é a mulher mais linda do mundo. Tá cultivando nosso filho. Não tem nada mais poderoso ou mais incrível que isso. David é um homem pequeno e amargo, e as palavras dele não significam nada. Ela sabia que ele estava certo, mas o conflito psicológico era imenso. Uma década de condicionamento não podia ser apagada em alguns meses. Não importava quão maravilhosa a nova realidade fosse, parte dela ainda era aquela mulher que checava a balança toda manhã, que contava calorias, que media o próprio valor pelo número numa etiqueta de roupa. Estava apavorada de que essa felicidade fosse passageira, um sonho lindo do qual inevitavelmente ia acordar. Como um homem como Alexander Sterling podia realmente querer ela? A voz insegura na cabeça, a que soava suspeitosamente como David, dizia que era uma casualidade, um erro. Sentindo a turbulência interna, Alexander mudou de posição, pegando o rosto dela nas mãos. Ei, disse gentilmente, forçando ela a olhar nos olhos dele. Eu sei que isso é muito. Meu mundo não é simples. E sei que você está preocupada, mas preciso que acredite quando digo que você e esse bebê são as coisas mais importantes na minha vida. Nada e ninguém vai tocar em você. Prometo. A sinceridade foi um bálsamo poderoso. Ela se inclinou e beijou ele, um beijo profundo e grato que transmitiu todas as palavras que não conseguia dizer. Esse era o santuário dela, ali nos braços dele. Mas mesmo naquele momento perfeito, uma sombra permanecia na borda da consciência dela. O mundo do Alexander podia ser um santuário, mas também tinha muros, e ela sabia muito pouco sobre o que havia além deles. Ele era um homem intensamente reservado. Falava pouco da família além de dizer que o relacionamento com o pai era complicado. Tinha rivais de negócios, pessoas cujos nomes apareciam nas manchetes ao lado de acusações de aquisições hostis e espionagem corporativa. Semana passada mesmo, enquanto almoçavam num café tranquilo, uma mulher se aproximou da mesa. Era deslumbrantemente linda, vestida em roupas de grife com um ar de perfeição fria e polida. O nome dela era Catherine Dvitt, e o olhar que lançou para Olivia foi de veneno puro e não adulterado. Tinha falado com Alexander em tons baixos e urgentes, mencionando o pai dele e uma fusão que estava em risco. Alexander foi educado mas firme, dispensando ela rapidamente. Quando Olivia perguntou quem era, ele simplesmente disse, filha de um associado de negócios. Não é importante. Mas parecia importante. Parecia um aviso. Havia motivos ocultos em jogo na vida do Alexander, forças poderosas que ela não entendia. Era Catherine uma ex-rejeitada, uma rival de negócios, ou outra coisa completamente diferente. Olivia sabia com certeza arrepiante que a maior ameaça podia não ser o fantasma do passado, o David. Podia ser as complexidades imprevistas do futuro com Alexander.
Ela estava grávida do herdeiro da fortuna Sterling. Esse fato sozinho fazia dela um alvo. Por enquanto, empurrou o medo para longe, focando no calor sólido dos braços do Alexander em volta dela, na batida constante do coração dele contra o ouvido. Ele era o protetor, o parceiro. Juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Mas quando fechou os olhos, a imagem do olhar frio e calculista da Catherine Dvitt piscou na mente. David tinha tentado quebrar o espírito dela com palavras. Ela tinha o pressentimento aterrorizante de que os jogadores no mundo do Alexander jogavam um jogo muito mais perigoso. A vida da Olivia se acomodou numa bolha pacífica, alegremente inconsciente da tempestade se formando no horizonte. Alexander estava se tornando cada vez mais parte da existência diária dela. Começou a buscá-la na livraria no fim da tarde, e faziam longas caminhadas pela orla, observando os golfinhos brincarem no porto enquanto o sol se punha. Ele era infinitamente fascinado pela gravidez dela, constantemente perguntando sobre os movimentos do bebê, lendo livros sobre desenvolvimento fetal e conversando com a barriga dela em tons baixos e suaves. Também estava começando a se abrir sobre as pressões da própria vida. Contou sobre o pai, Arthur Sterling, um patriarca impiedoso que via o filho como pouco mais que uma ferramenta para expandir o império da família. Arthur estava pressionando por uma fusão com a Dvitt Industries, um movimento que consolidaria o poder deles mas ia contra os princípios de negócio mais éticos do Alexander. Catherine Dvitt é o porta-voz do pai dela, Alexander explicou numa noite, a expressão sombria. Eles acreditam que a melhor forma de selar o acordo é através de uma aliança mais tradicional. O sangue da Olivia congelou. Você quer dizer que eles querem que você case com ela? Ele assentiu, a mandíbula travada. É a suposição nos nossos círculos há anos. Uma união estratégica sem amor. Meu pai vê como um movimento brilhante. Eu vejo como uma sentença de prisão. Pegou a mão dela, o polegar acariciando os nós dos dedos. É por isso que você e esse bebê são minha âncora. Você é minha vida real, Olivia. Todo o resto é só barulho. As palavras eram reconfortantes, mas também confirmavam os medos. Catherine Dvitt não era só uma ex-ciumenta. Era uma jogadora-chave num drama corporativo de alto risco, uma mulher que provavelmente via Olivia como uma ameaça direta às ambições dela. O incidente no café não tinha sido uma exibição aleatória de animosidade. Foi um tiro de aviso. Apesar das sombras pairando do mundo do Alexander, Olivia se permitiu sentir um senso de segurança que não conhecia há anos. David parecia ter sumido, e a feiura do encontro na cafeteria começava a desaparecer como um pesadelo ruim. Focou no presente, no tremular dos chutes do bebê, no calor da mão do Alexander na dela, nos planos empolgantes para a nova galeria de arte. A paz parecia real, merecida. Estava passando uma quinta de folga no pequeno apartamento-estúdio que ainda mantinha um espaço inteiramente dela. Era o santuário da grandeza de Riverwood, um lugar onde ainda podia se sentir como a pessoa que era antes do Alexander. Estava esboçando designs para o espaço de arte dos sonhos, uma combinação de galeria, estúdio e cafeteria quando o telefone vibrou. Olhou para a tela esperando que fosse o Alexander. Era uma mensagem de um número desconhecido. A testa franzida enquanto lia as palavras. A gente precisa conversar. Eu sei de tudo. Me encontra no parque à beira-mar em 1 hora. Vem sozinha. Não tinha assinatura, mas um pedaço de gelo deslizou pelas veias. Não precisava de uma. O tom frio e comandante era inconfundivelmente do David. Eu sei de tudo. A bolha pacífica que tinha construído tão cuidadosamente estilhaçou num instante. As palavras na tela pareciam queimar a retina da Olivia. Eu sei de tudo. Será que ele sabia do bebê? Como podia? Ela tinha sido tão cuidadosa. Um pavor doentio e rastejante começou a revirar o estômago dela. Ignorar não era opção. David não era do tipo de fazer ameaças vazias. Se não conseguisse o que queria, ia escalar. Ia encontrar um jeito de alcançar ela na livraria, ou pior, em Riverwood. Tinha que encarar ele, nem que fosse só para proteger o Alexander de ser arrastado pro passado bagunçado dela. 1 hora depois, encontrou ele sentado num banco com vista pro rio Cooper, o sol da tarde brilhando no cabelo perfeitamente estilizado. Parecia calmo, controlado, tipo um predador esperando a presa. Não levantou quando ela se aproximou, só observou com um brilho frio e triunfante nos olhos. Olivia, disse, a voz suave como seda. Você tá com cara de mamãe. Fica bem em você. As palavras confirmaram os piores medos. Ele sabia. Como? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Recusou sentar do lado dele, ficando de pé na frente como uma ré diante do juiz. Ele gesticulou vagamente. Eu tenho meus meios.
Você não é tão boa em esconder as coisas quanto acha. Alexander Sterling. Fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. Tenho que admitir, fiquei impressionado. Te subestimei. Parou de novo. Ou talvez superestimei ele. Deve ter uma queda por casos de caridade. O insulto foi feito para desestabilizar, para lembrar ela do lugar aos olhos dele. Mas o medo da Olivia estava rapidamente sendo substituído por uma fúria fria e protetora. Não era mais só sobre ela. Era sobre o filho. O que você quer, David? Perguntou, a voz ganhando força. O que eu quero? Ele riu, um som curto e sem humor. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Ou no seu caso, a pergunta de bilhões. Finalmente levantou, circulando ela devagar. Aqui está a situação como eu vejo. Você, minha ex-esposa quieta e sem pretensões, está carregando o herdeiro de uma das maiores fortunas da costa leste. Um herdeiro, devo acrescentar, concebido fora do casamento. É uma situação bem bagunçada para um homem reservado como Alexander Sterling. Os tabloides iam fazer a festa. Bilionário solteirão engravida funcionária de livraria. Tem uma boa sonoridade, não acha? O estômago dela revirou. Ele estava expondo o plano de chantagem com precisão arrepiante. Era uma batalha psicológica. E estava usando os medos mais profundos dela como armas. O medo da humilhação pública. O medo de trazer escândalo para a vida do Alexander. O medo de ser vista como a caçadora de fortuna que o David estava pintando. Ele me ama, disse, as palavras parecendo frágeis contra o ataque de cinismo dele. Ah, tenho certeza que ama. David zombou. Homens como ele adoram um bom projeto. Mas amor não aguenta uma tempestade midiática. Não aguenta a pressão do conselho de diretores, da família poderosa de dinheiro velho. Vão te ver pelo que você é, um passivo, uma complicação que precisa ser gerenciada. Parou na frente dela, o rosto a centímetros do dela. Mas eu posso ser a solução, sussurrou, a voz caindo num tom conspiratório. Eu sou o ex-marido. Posso ser o terceiro respeitável e preocupado. Posso te ajudar a navegar isso. A gente pode apresentar uma frente unida. Olivia olhou para ele, perplexa. Frente unida? Do que você tá falando? Tô falando do nosso futuro. Seu futuro. O futuro do bebê, disse, uma energia maníaca nos olhos. Você tá entrando em águas profundas, Liv. Não sabe jogar naquela liga, mas eu sei. Você precisa de mim para te proteger, para representar seus interesses. A audácia pura da proposta era de tirar o fôlego. Ele não estava só pedindo um pagamento. Estava tentando se inserir de volta na vida dela, no relacionamento com o Alexander, se posicionando como gerente dela, o guardião. Queria um pedaço do poder, da influência, do dinheiro. Via ela e o filho não nascido como o ingresso pro mundo que sempre desejou. Era o ato supremo de oportunismo parasitário. Você é louco, ela respirou, dando um passo para trás. Sou pragmático. Ele retrucou, a máscara de civilidade escorregando para revelar a ambição crua e desesperada por baixo. Tem ideia do que essa criança representa? Não é só um bebê. É um ativo. É alavancagem. E você tá prestes a ser devorada por tubarões se não tiver alguém do seu lado. Agarrou o braço dela, os dedos cravando na pele. Pensa nisso, Olivia. Essa é nossa chance. Tudo que tentei construir, tudo que a gente perdeu, podemos recuperar 1000 vezes mais. Só precisa ser esperta. Precisa me deixar te ajudar. O toque era como um choque elétrico, transportando ela de volta para as vezes que ele tinha agarrado, empurrado, intimidado ela à submissão. Mas ela não era mais aquela mulher. A vida crescendo dentro dela, o amor que sentia do Alexander, tinham forjado uma nova coluna de aço dentro dela. Arrancou o braço do aperto. Não, disse, a voz ressoando com uma finalidade que surpreendeu os dois. Você não vai me tocar. Não vai chegar perto do meu filho, e não vai usar a gente para rastejar para fora da sarjeta que cavou para você mesmo. Você tá cometendo um erro. Ele sibilou, o rosto contorcido de raiva. Tá sendo ingênua. Posso te proteger ou posso te expor. A escolha é sua. Isso não é uma escolha, Olivia disse, o olhar inabalável. É uma ameaça. E eu não tenho mais medo de você, David. Você não tem nada que eu quero. Você não é nada para mim. Virou e saiu andando, o coração batendo contra as costelas. Não sabia se ele estava blefando ou se realmente ia para a imprensa. Só sabia que ceder a ele não era opção. Ele não tinha só ameaçado ela. Tinha ameaçado o filho. Tinha olhado para a coisa mais preciosa da vida dela e visto só um ativo, um peão no jogo patético dele.
Enquanto se apressava para longe, uma pergunta aterrorizante ecoava na mente. Qual seria o próximo movimento do David? E como ela possivelmente podia lutar contra um homem que conhecia todas as fraquezas porque foi ele quem criou elas? Olivia sentiu um tremor de medo nas mãos o caminho todo de volta para Riverwood. Encontrou Alexander na biblioteca, e a visão dele calmo e sólido à luz da lareira foi suficiente para fazer a compostura desmoronar. Numa torrente de lágrimas e palavras entrecortadas, contou tudo. A mensagem do David, o encontro no parque, a chantagem, a proposta nojenta de que ele gerenciasse ela e o bebê. Alexander ouviu sem interrupção, a expressão endurecendo numa máscara de fúria fria que ela nunca tinha visto antes. Permaneceu perfeitamente imóvel, o braço um peso sólido e reconfortante em volta dela, mas ela podia sentir a raiva irradiando dele. Quando terminou, a voz sufocada de soluços, ele gentilmente inclinou o queixo dela para olhar para ele. Obrigado por me contar, disse, a voz baixa e firme. Você fez a coisa certa. Foi incrivelmente corajosa. Desculpa, Alex, ela sussurrou, novas lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não queria trazer isso para sua vida. Ele vai para a imprensa. Eu sei que vai. Vai arruinar tudo. Ele acalmou, limpando as lágrimas com o polegar. Me escuta. Ele não vai arruinar nada. É uma mosca batendo contra a janela, Olivia. Irritante, mas no fim das contas, impotente. Você não trouxe um problema para minha vida. Trouxe uma luz. Essa luta agora é minha também. Falava com tamanha certeza absoluta que os soluços dela começaram a diminuir. No mundo dela, uma ameaça como David era um evento catastrófico. No dele, parecia ser meramente uma variável a ser controlada. Insistiu que ela subisse e tomasse um banho quente, prometendo que cuidaria de tudo. Olivia estava exausta e emocionalmente drenada demais para discutir. Enquanto ficava de molho na banheira, sentiu um profundo senso de desamparo. Tinha colocado esse problema enorme e feio nas mãos do Alexander, confiando nele completamente. Mas não fazia ideia do que ele possivelmente poderia fazer. Não conseguia imaginar um mundo onde um homem como David pudesse ser silenciado tão facilmente. Mais tarde naquela noite, deitada na cama deles, ouviu o murmúrio baixo da voz dele do escritório no corredor. As palavras eram ininteligíveis, mas o tom era calmo, decisivo e totalmente frio. Era um lado dele que nunca tinha ouvido antes, a voz de um homem acostumado a comandar. Caiu num sono inquieto, os sonhos cheios de flashes de câmera e o rosto sorridente do David. Na manhã seguinte, Alexander era a imagem da calma. Não mencionou David ou as ameaças. Falou de planos para o quarto do bebê e pediu a opinião dela sobre um novo projeto filantrópico. Era tão normal que era desconcertante. O que você fez? Ela finalmente perguntou, a voz pequena. Ele pausou, colocando a xícara de café de lado e pegando a mão dela. Construí um muro, respondeu, o olhar suave. Um muro silencioso. Ele não vai te incomodar de novo. E foi só isso que disse. Não teve detalhes, explicações dos métodos. Ela tinha que simplesmente confiar. Os dias que se seguiram foram silenciosos. O telefone permaneceu quieto. Nenhum repórter apareceu na livraria. Nenhuma manchete escandalosa surgiu online. David Prescott simplesmente deixou de existir no mundo dela. Era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente reconfortante. Não conseguia ver os muros da fortaleza que Alexander tinha construído em volta dela, mas podia sentir os efeitos. Estava segura. Pela primeira vez, começou a entender a natureza do poder dele. Não era barulhento ou chamativo. Era silencioso, invisível e absoluto. A batalha com David parecia ter acabado, mas uma pequena parte dela se perguntava, com um arrepio de apreensão, que outras guerras o Alexander tinha que lutar para manter o mundo dele seguro. Por 2 semanas, uma paz frágil se instalou sobre Riverwood. A tranquilidade se manteve, e David sumiu da vida da Olivia tão completamente como se nunca tivesse existido. Ela começou a respirar mais aliviado, o nó constante de ansiedade no estômago lentamente se soltando. Se permitiu acreditar que o pior tinha passado, que tinham enfrentado a tempestade. Ela e Alexander caíram num ritmo doméstico confortável. Passavam as noites montando o berço no quartinho do bebê, um cômodo lindo e arejado pintado de verde sálvia suave, com um mural pintado à mão da paisagem da região numa parede. Olivia finalmente se sentiu segura o suficiente para se entregar às alegrias simples da gravidez, escolhendo macacõezinhos minúsculos e debatendo nomes com o Alexander. O espaço de arte que tinha sonhado também estava começando a tomar forma. Alexander tinha, como surpresa, comprado um prédio pequeno e charmoso de tijolo no distrito histórico para ela.
Não tinha só dado para ela. Tinha feito ela sócia majoritária numa nova empresa, insistindo que fosse o negócio dela, a visão dela. Pela primeira vez, sentiu um senso de propósito e autonomia que não tinha nada a ver com ser esposa do David ou parceira do Alexander. Era só dela. Mas a paz era uma ilusão, um mar calmo antes do furacão. A verdadeira ameaça não tinha sido vencida. Tinha apenas estado à espera. O catalisador foi um grande baile de caridade organizado pela Fundação Sterling. Alexander tinha relutado que ela comparecesse, querendo protegê-la dos olhos curiosos e da fofoca viciosa do círculo social dele. Mas Olivia tinha insistido. Estava cansada de se esconder. Era mãe do filho dele, e se recusava a ser mantida como um segredo. Queria estar do lado dele, não como uma funcionária de livraria com quem ele estava se misturando, mas como parceira. Escolheu o vestido cuidadosamente, um império sob medida em verde esmeralda profundo que complementava a barriga crescente sem esconder. Pela primeira vez, estava mostrando a gravidez para o mundo, e parecia uma declaração de força. No momento que entraram no salão de baile do Charleston Place Hotel, um silêncio caiu sobre a multidão. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Olivia podia sentir centenas de pares de olhos sobre ela, os olhares uma mistura de choque, curiosidade e desaprovação não disfarçada. Viu os sussurros trocados atrás de taças de champanhe, os olhares apontados, as encaradas frias e avaliadoras. Era bem mais intimidante do que tinha imaginado. A mão do Alexander era uma presença quente e constante na parte baixa das costas, guiando ela pela multidão. Cumprimentava as pessoas com uma frieza educada e distante. A linguagem corporal era uma mensagem clara. Ela está comigo. Ela é intocável. Estavam indo em direção ao terraço quando uma figura bloqueou o caminho. Era Catherine Dvitt, parecendo uma rainha de gelo num vestido prateado cintilante. O sorriso era afiado e predatório. Ao lado estava um homem mais velho de aparência formidável com olhos frios e calculistas e um ar de autoridade absoluta. Olivia reconheceu ele instantaneamente das fotos. Arthur Sterling. Alexander, Arthur disse, a voz um rosnado baixo que comandava a atenção. Ignorou Olivia completamente, o olhar fixo no filho. Você tá fazendo um espetáculo. Pai, Alexander respondeu, a própria voz caindo num tom perigosamente quieto. Essa é Olivia Shaw. Os olhos de Arthur Sterling piscaram para Olivia por uma fração de segundo, a expressão de total desdém. Foi uma dispensa tão profunda que era como ser apagada. Virou de volta pro Alexander. A gente precisa conversar. Agora. Qualquer coisa que tenha a me dizer, pode dizer na frente da Olivia, Alexander declarou, o braço apertando protetoramente em volta dela. Um sorriso cruel brincou nos lábios da Catherine. Ah, acho que isso é sobre a Olivia, disse, a voz pingando falsa doçura. Conta pra ele, Arthur. Conta o que seus investigadores descobriram sobre o segredinho precioso dele. Alexander ficou rígido. Do que você tá falando? O olhar de Arthur era como granito. A gente sabe do ex-marido, Alexander. Sabemos da chantagem. Deu um passo deliberado para perto, a voz caindo para só eles ouvirem. Sabemos que o passado sórdido dessa mulher quase trouxe um escândalo público pro nome da nossa família. Um escândalo que você encobriu. Olivia sentiu o sangue fugir do rosto. Eles sabiam. Mas como? As ações do Alexander tinham sido tão discretas. E não é só isso, Catherine interrompeu, os olhos brilhando com malícia ao entregar o golpe fatal. Parece que o ex-marido dela, o Sr. Prescott, teve uma mudança súbita de fortuna. A empresa de consultoria dele acabou de conseguir um grande investimento da Dvitt Industries. O mundo inclinou no eixo. Tudo se encaixou com clareza horrível. David não tinha só desaparecido. Tinha sido comprado. Catherine e Arthur tinham encontrado o ponto fraco dela. A única pessoa no mundo que tinha rancor contra ela, e eles tinham armado ele. Tinham pago ele, não para ficar quieto, mas para alimentá-los com informação. O confronto inteiro no parque, a chantagem. Era possível que tudo tinha sido uma armação, uma performance projetada para testar a reação do Alexander, para ver o quanto ele estava disposto a encobrir por ela. A traição do David não era só dele. Tinha sido patrocinada, orquestrada pelas próprias pessoas paradas na frente dela. Você está envolvida com ele. Alexander dirigiu a Catherine, a voz fervendo com uma raiva tão fria que era aterrorizante. Negócio é negócio, Catherine disse com um dar de ombros. Ele era um homem desesperado. E homens desesperados são tão úteis. Contou tudo pra gente. Como ela te pegou na armadilha, como ele tentou te avisar. Era mentira. Uma versão distorcida e venenosa da verdade projetada para envenenar tudo.
Não estavam só atacando ela. Estavam atacando a credibilidade, o caráter, o amor pelo Alexander. Estavam pintando ela como uma caçadora de fortuna manipuladora, um passivo, uma mancha no nome Sterling. Isso não muda nada, Alexander disse, a voz como gelo. Muda tudo. Arthur Sterling trovejou, o controle finalmente estourando. Não vou ter o legado dessa família amarrado a uma caçadora de fortuna com um vigarista como ex-marido. Você vai encerrar esse caso ridículo hoje à noite. Vai anunciar seu noivado com a Catherine até o fim da semana, como planejado. A criança pode ser provida generosamente, mas não vai carregar o nome Sterling. A crueldade das palavras era estarrecedora. Tava falando do bebê dela como se fosse uma despesa de negócio a ser gerenciada, um problema a ser pago e escondido. Essa era a verdadeira face do mundo deles, um mundo de serpentes douradas, onde amor era uma fraqueza e crianças eram ativos. Era um mundo que mastigaria Olivia e cuspiria ela sem pensar duas vezes. Olhou pro Alexander, e pela primeira vez viu o peso da gaiola dourada em que ele tinha nascido. Viu a pressão imensa, as expectativas impossíveis, o futuro frio e sem amor que o pai tinha mapeado para ele. E naquele momento, soube que não podia deixá-lo lutar essa batalha por ela. Não podia mais ser a donzela na fortaleza dele. Se fizesse, ia provar que eles estavam certos. Seria a fraqueza que alegavam que era. Com uma respiração profunda, gentilmente removeu a mão do Alexander das costas e deu um pequeno passo para frente, encontrando o olhar gelado de Arthur Sterling com o próprio. Você tá enganado sobre mim, disse, a voz quieta mas clara, cortando a tensão. E subestimou seu filho. Mas acima de tudo, subestimou a mãe do seu neto. A voz da Olivia, embora quieta, ressoou com uma força inabalável que comandou a atenção das três pessoas poderosas diante dela. Por um momento, até Arthur Sterling pareceu pego de surpresa pela audácia. O sorrisinho da Catherine vacilou, substituído por uma centelha de descrença. Alexander olhou para Olivia com uma mistura de choque e admiração profunda. Não era a mulher tímida e ferida que tinha conhecido na livraria. Era alguém novo, alguém forjado nos fogos do passado e fortalecido pelo amor pelo futuro. Essa era a redenção dela, não do David, não dos erros do passado, mas da pessoa que todos tinham tentado fazer ela ser, pequena, silenciosa e maleável. A redenção dela foi o ato de reclamar a própria voz, a própria narrativa. Deixe-eu ser bem clara, Sr. Sterling, Olivia continuou, o olhar travado no Arthur. Eu não sou um caso. Sou a mulher que seu filho ama. Esse bebê, colocou a mão firmemente na barriga, não é uma complicação. Ele ou ela é seu neto, e não vamos ser providos e escondidos. Então virou a atenção para Catherine, os olhos sem nenhum do medo ou intimidação que já sentiu. E você acha que pode comprar e manipular pessoas para conseguir o que quer? Fez um acordo com um homem desesperado e patético para tentar me arruinar. Mas tudo o que fez foi me mostrar exatamente quem você é, uma mulher tão insegura do próprio valor que tem que destruir a felicidade de outra pessoa para se sentir poderosa. Alexander nunca amaria uma pessoa como você. Não por minha causa, mas porque ele é um homem bom. Algo que você e o pai dele parecem saber muito pouco. Cada palavra era uma declaração de independência. Não estava se apoiando no poder do Alexander. Estava de pé no próprio. Não era mais definida pelo abuso do David ou pelo julgamento da família Sterling. Era mãe, parceira, empreendedora, e uma mulher que finalmente tinha percebido o próprio valor. Isso é assunto de família. Arthur rosnou, recuperando a compostura. Acenou uma mão desdenhosa para ela. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo, Olivia rebateu calmamente. Você está prestes a tomar uma decisão que vai afetar o resto da vida do seu filho e a vida do seu neto. Você me vê como uma ameaça ao seu legado, mas que tipo de legado você está construindo? Um de negócios frios e sem amor e relacionamentos quebrados, ou um que tem espaço para felicidade e amor? Olhou para o Alexander, os olhos amolecendo. Me apaixonei pelo seu filho antes de saber o sobrenome dele. Me apaixonei pela gentileza, pela força quieta, pela mente brilhante. Não preciso do dinheiro Sterling ou do nome Sterling. Só preciso dele. E se ele escolher se afastar de tudo isso para ficar comigo e com nosso filho, então seu legado vai ser vazio. Você vai ter uma empresa poderosa, mas vai ter perdido seu filho. Um silêncio pesado desceu. Olivia tinha colocado todas as cartas na mesa. Não tinha ameaçado nem se postado. Tinha simplesmente falado a verdade. Uma verdade tão poderosa e genuína que parecia sugar o oxigênio do salão de baile dourado. Tinha reformulado o conflito não como uma batalha por dinheiro ou poder, mas como uma escolha entre dois futuros pro Alexander.
um de dever sem amor e um de felicidade autêntica. Alexander finalmente quebrou o silêncio. Deu um passo à frente, pegando a mão da Olivia e entrelaçando os dedos pelos dela. Não olhou para o pai nem para Catherine. Olhou só para Olivia, os olhos cheios de um amor e orgulho tão imensos que eram palpáveis. Ela tá certa, disse, a voz clara e ressonante. A vida inteira fiz o que era esperado de mim. Gerenciei o negócio da família. Mantive o nome da família. Tolerei as alianças e as expectativas. Mas não vou sacrificar minha família por essa empresa. Olivia e nosso filho são minha família. Eles são meu legado. Então virou pro pai, o olhar duro como aço. A fusão com a Advita Industries está cancelada. Nosso noivado, disse, olhando para Catherine com finalidade fria, e sempre foi uma ficção. Você não vai ter mais nenhum contato com a Olivia, e vai cortar todos os laços com David Prescott. Se ouvir que ele sequer respirou na direção dela, vou pessoalmente desmantelar tudo que ele já construiu e tudo que ele espera construir. Quanto a você, pai, tem uma escolha a fazer. Pode ser avô do meu filho, ou pode ser um estranho. Mas não vai mais ditar os termos da minha vida. Sem esperar resposta, Alexander virou, mantendo a mão da Olivia firmemente na dele, e a guiou para longe. Andaram pela multidão atônita e silenciosa, uma frente unida de duas pessoas que tinham escolhido amor em vez de poder e um futuro da própria criação em vez de um ditado por outros. Não olharam para trás. Quando saíram pro ar fresco da noite perfumado de jasmim, Olivia encostou a cabeça no ombro do Alexander, uma única lágrima feliz traçando um caminho pela bochecha. A batalha tinha acabado. Ia ter consequências, claro. Ela sabia que Arthur Sterling não era um homem que aceitava a derrota de boa, mas não importava mais. Tinham enfrentado as serpentes douradas na própria toca e saído andando, não só ilesos, mas mais fortes. O insulto do David na cafeteria parecia uma vida atrás. Tinha chamado ela de gorda, tentado fazer ela se sentir inútil e pequena. Tinha visto ela como um objeto descartado que ainda podia controlar. Mas estava tão errado. O corpo dela não era fonte de vergonha. Era um receptáculo de vida, um testemunho de um novo começo. Tinha encontrado o poder não na riqueza de um homem, mas dentro de si mesma. Era Olivia Shaw, uma mulher que tinha sobrevivido a uma gaiola dourada, enfrentado uma dinastia, e estava prestes a construir uma vida e uma família nos próprios termos. E essa era uma história que valia a pena contar. Olha só, de um insulto cruel numa cafeteria a um posicionamento corajoso contra uma dinastia poderosa. A história da Olivia é um testemunho poderoso de como a gente pode reclamar a própria narrativa. Ela provou que o verdadeiro valor não é definido pelos insultos de um ex-marido nem pela fortuna de um bilionário, mas pela força de encontrar a própria voz e lutar pelo futuro que merece. A jornada dela de vítima vitoriosa é aquele lembrete de que as pessoas mais quietas podem ter a resiliência mais forte. Sabe o que eu acho mais incrível nessa história toda? É que a Olivia não precisou de vingança elaborada. Não precisou humilhar ninguém de volta. Ela simplesmente viveu. Simplesmente escolheu ser feliz. E isso, meus amigos, isso sim é poder de verdade. Porque no fim das contas, o David está preso na própria amargura. A Catherine está presa nos jogos corporativos vazios. E o Arthur Sterling? Bom, ele vai ter que viver sabendo que escolheu o império em vez do filho. Mas a Olivia? Ela tem amor. Tem uma família. Tem um futuro que ela mesma construiu. E cara, não tem dinheiro no mundo que compre isso. Se você se emocionou com a batalha da Olivia pela família e pela liberdade, mostra apoio aqui deixando aquele like maroto. Compartilhe essa história com alguém que precisa ser lembrado do próprio poder interior. E para mais histórias inesquecíveis de traição, amor e redenção, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. A gente se vê na próxima. E lembra, você é muito mais forte do que imagina. Valeu!